Olá, queridos e queridas, graça e paz vos sejam multiplicados. Eu sou o professor Daniel Ramos. Vamos para a lição número 10. É isso? A última defesa de Jó. Estamos no quarto trimestre, tem por texto base Jó 29, do 1 ao 5, Jó 30, do 1 ao 5 e Jó 31, do 1 ao 5. Nessa lição estudaremos que Jó vai relembrar o seu passado de felicidade e alegria. Pontuaremos o lamento e o sofrimento no presente da vida do patriarca. Analisaremos sua última defesa e, por fim, notaremos como Jó relembra sua vida de justiça e retidão diante de Deus e diante dos homens. Tópico primeiro dessa lição: Jó relembra os tempos felizes da sua vida. Nos 3 primeiros capítulos, 29, 30 e 31, Jó recapitula as bênçãos de Deus no passado, Jó capítulo 29. Lamenta o sofrimento no presente, Jó 30, e pede a Deus para justificá-lo no futuro, Jó 31. Sem dúvida que Deus nos permite passar por dificuldades e tristezas, mas Deus também nos dá vitórias e alegrias. Abre aspas, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Jó capítulo 2:10. Quando passamos por provações, é natural ter saudade dos bons tempos de outrora, mas depois nosso anseio não muda a situação em que nos encontramos. Abre aspas. A quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Vai dizer Jó no capítulo 29, verso 2. Em tempos de decepção, é bom recordar os feitos do Senhor. Salmo 77, 10, 11, 42, 6. Caríssimos e caríssimas, Jó relembra que sua maior alegria era a presença de Deus em seu lar. Jó 29, 2 ao 6. Ele olha para trás e diz: a quem me dera ser como fui nos meses passados? Jó 29, 2. Deus cuida dele e compartilhava com ele a sua amizade. A luz de Deus estava sobre Jó, e sua presença estava com ele e os seus filhos, quando fazia resplandecer a sua lâmpada. Vai dizer Jó 29, 3. O Senhor era o seu amigo, quando a sua amizade, ou quando a amizade de Deus estava com ele na minha tenda. Jó 29, 4. Deus era a fonte de toda riqueza e sucesso de Jó. Quando ele lavava os pés em leite e da rocha corriam ribeiros de azeite. Jó 29, 6. Jó relembra da alegria de ter respeito dos outros. 29, 7 a 11. Quando caminhava pela cidade, os jovens abriam os caminhos para que ele passasse. Quando eu saía para a porta da cidade, quando Jó era um honrado cidadão da sociedade, ele se assentava junto ao portão da cidade com os sábios e até os juízes. Homem respeitado, fazia parte do conselho da cidade. Ele julgava os outros por ser um sábio reconhecido. Era também um homem dotado de poder, ele tinha muitos amigos, alguns dos quais ocupavam os postos de autoridades mais altos da comunidade. Aonde quer que fosse, era tratado com respeito. Abre aspas. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Jó 29, 11. Sua outra fonte de alegria era ajudar os outros. Jó compartilhava com os outros aquilo que Deus lhe dava. Isso a gente vai ver no capítulo 29, versos 12 ao 17. Jó relembra que foi um homem que ofereceu socorro e alegria a muitos. Jó 29, 12 ao 17. Jó fortaleceu a retidão e a justiça na cidade e, ao ajudar os deficientes, suprir as necessidades dos desvalidos e até mesmo defender os desconhecidos. Mas Jó não se limitou a ajudar apenas os necessitados, também confrontou e subjugou os perversos. Jó 29, 17.
Jó comparou os perversos animais ferozes que estavam prontos a devorar os fracos, mas ele salvou as vítimas quando estavam prestes a ser devoradas. Ele se via como uma árvore com raiz profunda que continuaria dando frutos. Jó 29:19. Vamos adiantar um pouquinho mais no tópico da nossa lição e estudarmos o tópico 2, né? O lamento e o sofrimento na vida de Jó, por obséquio. Em seu lamento, Jó contrastou sua situação presente com a vida que costumava levar no passado e mostrou como tudo pode ser mudado segundo a vontade de Deus. Jó apresenta 5 queixas nesse capítulo 30. Não sou mais respeitado, versos 1 a 15. Não sou mais abençoado, versos 16 ao 23. Não quero quem me socorra, ou não tenho quem me socorra, melhor dizendo. Jó 24 e 25, né, esses versículos. Não tenho futuro, versículos 26 ao 28. Não tenho ministério, versículos 29 e 31. E não sou mais respeitado, versículos 1 a 15. Notemos as queixas do nosso amado patriarca. Jó foi zombado pelos jovens, Jó 30, 1, 9 e 10. Em outros tempos, esses mesmos jovens abriam passagens para ele, pois Jó havia sido o mais eminente dos homens do Oriente, agora é motivo para canções de zombaria do populacho. Uma vez que esses homens do populacho sacudiam de si o freio, Jó 30, verso 11, tomaram a vida de Jó insuportável. Jó os descreve como um exército impiedoso, sitiando uma cidade, construindo rampas, lançando armadilhas aos seus pés, rompendo defesas e deferindo ataques contra ele. Jó capítulo 11, do 12 ao 14. Jó perdeu a esperança de dias melhores em sua vida. Seus dias eram como uma tempestade que o assustava, varrendo sua alegria e destruindo sua segurança como o vento que sopra uma nuvem passageira. Jó 30, verso 15. Ele demonstrou a sua angústia quando disse: agora os dias da aflição se apoderaram de mim. Jó suplicava por sua vida, mas a morte parecia inevitável e não tinha quem o ajudasse. Não tenho quem me socorra, vai dizer Jó 30, versos 24 e 25. Jó havia ajudado os necessitados, mas não havia quem o socorresse. Ninguém chorava com ele, nem sequer o tocava. Jó era tratado como um leproso que poderia contaminar quem se aproximasse, ou como um condenado que poderia ser destruído por Deus a qualquer momento. Onde estavam as pessoas que Jó havia socorrido? Jó 29, 12 ao 17. Ao invés de conforto e paz, havia apenas uma inquietação interior. O meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. Jó 30, verso 27. Ele chegou a desabafar dizendo: onde está, pois, a minha esperança? Havia perguntado anteriormente na discussão: sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Jó 17, 15. É uma situação bem complexa, a situação que Jó está passando. Caríssimos e caríssimas, vamos para o terceiro tópico, a última defesa de Jó. Perdoe o tom da minha voz, eu fico muito aquebrantado com o testemunho desse servo fiel. O capítulo 31 de Jó registra a última defesa dele. Jó citou 3 pecados específicos que poderiam fazer qualquer homem tropeçar: lascívia, Jó 31, do 1 ao 4, falsidade, Jó 31, do 5 ao 8, e o adultério, Jó 31, do 9 ao 12. O primeiro pecado que Jó negou foi a lascívia. Jó inicia dizendo: fiz aliança com os meus olhos. A lascívia é o primeiro passo para o pecado, e o pecado é o primeiro passo para a morte. Tiago, capítulo 1, do 13 ao 16. Jesus afirmou: eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Mateus 5, 28. Deus vê tanto as nossas ações quanto os nossos pensamentos e os propósitos do nosso coração. Abacuque, ou Hebreus,
Hebreus capítulo 4, versos 12 e 13. Jó sabia muito bem e por isso disse: acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Jó 31, 3. O segundo pecado que Jó negou foi a falsidade. Jó jamais usou de qualquer dolo em seus negócios a fim de ganhar mais dinheiro. Se andei em falsidade, se o meu pé se apressou para o engano, na verdade, nem sequer andava com as pessoas que agiam desse modo e não tinha medo de ser examinado por Deus. Pese-me, Deus, em suas balanças fiéis. Vai dizer Jó no capítulo 31, verso 6. Seu coração não havia sido ganancioso, nem suas mãos haviam se contaminado, pois ele não havia tomado o que não lhe pertencia. Jó era inocente de qualquer forma de imundície. Se os meus passos se desviaram do caminho, vai perguntar Jó 31, 7. O terceiro pecado que Jó negou foi o pecado do adultério. Em momento algum, Jó havia espreitado a esposa do seu próximo para ver se ela estava sozinha. Se o meu coração deixou seduzir por causa de mulher? Pergunta Jó 31, 9. Caso fosse culpado, estava disposto a ver a sua própria esposa tornar-se escrava e amante de outro homem, pois sabia que isso era um grande crime. Então, amou a minha mulher para outro, pois seria isso um crime hediondo, pois seria fogo que consome. Jó 31, 10 ao 12. O adultério traz consequências dolorosas nessa vida e, consequentemente, julgamento na próxima. Provérbios 6, 27 ao 29, Efésios 5, 3 ao 7, Hebreus 13, verso 4. Na parte 4 desta lição, em sua defesa, Jó relembra sua vida de justiça. Caríssimos e caríssimas, Jó relembrou que foi um patrão justo. No capítulo 31, do 13 ao 15. Essa introspecção de Jó foi tão cuidadosa que incluiu até mesmo sua forma de tratar os seus servos. Se retire o que os pobres desejavam, a maioria dos senhores do seu tempo teria ignorado esse aspecto da vida. Jó tratava os seus servos com generosidade e resolvia suas queixas com justiça, pois sabia que, um dia, teria que prestar contas a Deus. Confira Efésios capítulo 6, 9, que dá testemunho de Jó 31, 14. Também sabia que ele e os seus servos haviam sido criados pelo mesmo Deus e vindo ao mesmo mundo, da mesma maneira. Jó relembrou que foi um cidadão justo, lá no 31, 16 ao 23 e do 29 ao 32. Em resposta às falsas acusações de Elifaz, lá no capítulo 22, versos 6 ao 9, Jó havia relatado anteriormente como havia cuidado dos pobres e necessitados. Jó 29, 12 ao 17. Mas repetiu esses fatos como parte do seu juramento. Não estava se vangloriando, mas sim se defendendo diante dos homens e buscando a justificação de Deus. Jó compartilhava de seu suprimento básico de alimentos, de vestuário, das necessidades básicas da vida, dos órfãos e os órfãos foram os primeiros recebedores dessa generosidade que havia nele. Ou se sozinho comi o meu bocado, diz Jó em 31, 17, 18. As palavras são muito bonitas, né? Sempre no tom de poesia. Ainda ele vai dizer, se alguém vir perecer por falta de roupa, Jó 31, 19 e 20. O patriarca Jó relembra que foi um juiz justo. Se havia levantado a sua mão contra algum homem num tribunal, ele pergunta, se eu levantei a mão contra o órfão, por ter apoiado, ou por ver-me apoiado pelos juízes, Jó 31, 21 ainda vai dizer, Jó esperava que Deus arrancasse fora aquele braço, porque eu livraria os pobres que clamavam. Jó 29, 12, 13. Jó se preocupava com as necessidades das viúvas, dos órfãos, dos pobres, suprira o alimento e as roupas dos que precisavam
e os que defenderam na justiça. E ele vai dizer: eu me cobria de justiça. E continua dizendo: eu me fazia de olhos para o cego. Dos necessitados era pai. Até causas dos desconhecidos eu examinava. É muito tremendo a perspectiva de Jó, da sua justiça, da sua ética, da sua conduta moral. Jó relembrava que foi justo com os seus inimigos e forasteiros, uma vez que ele era um sheik rico e poderoso. Por certo, havia muita gente que o odiava e invejava, e, no entanto, Jó usava de bondade para com essas pessoas. Não se alegrava com o infortúnio delas, nem mesmo pedia a Deus que as amaldiçoasse. Jó também era generoso para com os forasteiros, dando-lhes comida e um lugar para passar a noite. Bom, ninguém poderia acusar Jó de ser um homem egoísta, pois o próprio Jó lembra que foi um administrador justo. Nos versículos 35 a 37 de Jó 31, ele lembra de mais de uma área da qual deveria tratar sua administração. Jó 31, 38. Ao fazer uma revisão do juramento de Jó, descobrimos que ele pediu que Deus mandasse julgamentos terríveis sobre ele, caso fosse culpado de qualquer um dos pecados citados. Outros comeriam sua colheita e arrancaria do solo as plantações. Jó 31:8. Sua esposa lhe tornaria serva e amante de outro homem. Jó 31:10. Seu braço seria arrancado. Jó 31:22. E teria uma colheita de ervas daninhas e de espinhos. Jó 31:40. Jó deixou claro que com esses juramentos estava disposto a enfrentar o julgamento justo de Deus. É uma lição bastante reflexiva, que aponta para a nossa perspectiva de conduta moral, de conduta ética, ou seja, de santidade. Alguém me perguntou uma vez no fim de uma aula: professor Daniel, o que é pecado? Pecado é desumanizar-se. Quanto mais humanos somos, mais a imagem de Deus nos tornamos. Isso é possível ser feito isso em Jesus. Quanto menos humanos somos, mais a não imagem de Deus somos. Nessa lição vimos que Jó se lembrou do seu passado abençoado, como agiu com integridade e justiça com o próximo. Vimos que Jó nunca havia agido de forma injusta com ninguém, nem tampouco cometido pecados que o desonrasse moralmente. E mesmo depois de tudo que ele passou, sua integridade estava intacta, como antes. Dá pra gente pensar bastante com essa lição, né? Deus abençoe você. Obrigado.